E vamos ressaltar, é importante que os empresários observem essa tabela que foi colocada aí pelo governo do estado de São Paulo para a reabertura, porque ela é bastante confusa. Shoppings e lojas de rua podem abrir a partir do domingo, dia 18, das 11 às 19 horas, com um público limitado a 25%. A gente já vê muitas lojas de ruas que não são de serviços essenciais reabrindo. Quando saiu daquela fase emergencial, as pessoas entenderam que podia reabrir e já tem muitas lojas trabalhando. Culto, missas e outras atividades religiosas coletivas podem também ocorrer a partir deste domingo, dia 18, com distanciamento e controle de acesso. A Nani falava também em 25%. Restaurantes e lanchonetes vão poder ter atendimento presencial a partir do dia 24 de abril, então é no outro final de semana, das 11 às 19, 25% da capacidade. Salões de beleza, cabeleireiros podem ter atendimento presencial também a partir do dia 24 de abril, mesmo horário das 11 às 19, continua o toque de recolher a partir das 20 horas. Academias, clubes e centros esportivos, 24 de abril também é a data, em 2 turnos, das 7 às 11, das 15 às 19, 25% da capacidade, e parques serão abertos a partir do dia 24 de abril. O horário ainda não está definido. Mas nós vamos falar agora com o infectologista Ivan França, infectologista-chefe do Hospital AC Camargo, a respeito dessa abertura, da situação da pandemia que nós temos hoje no país. Doutor Ivan, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a você, aos seus ouvintes e os espectadores. Bem, doutor Ivan, a gente falava dessa dificuldade da gente entender, né? Porque tem uma reabertura a partir de alguns dados mais favoráveis em termos de controle da pandemia, mas a situação no país ainda é muito grave, né? Ainda choca a gente ver o número de mortes que tem sido divulgado diariamente, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país. O senhor acha que é correta essa abertura? Dá para se contar com uma melhora do controle da pandemia? Na verdade, a gente viu, né, os números abaixarem um pouco, né, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas os hospitais ainda estão cheios. Né? Uma internação de Covid, o paciente passa no mínimo 10 dias internado. E o paciente que precisa de cuidados de terapia intensiva, principalmente se ele requer intubação, ficar na ventilação mecânica, muitas vezes eles ficam 15, 20 dias ocupando esse leito de UTI e usando os recursos, né, também da UTI. Então é difícil a gente dizer qual é o momento exato de conseguir ter uma abertura. Eles estão se guiando pelos números de novas internações, né? O número de novas internações caiu, mas os hospitais ainda estão cheios, né? E mais uma problemática que você colocou, sim, faltam materiais e medicamentos para a manutenção do paciente sedado, porque não só o paciente, a gente tem que pensar que não tem só o paciente com Covid, né? A gente tem também os outros pacientes que precisam de sedação, as cirurgias de grande porte, as cirurgias que são inadiáveis, né? As cirurgias de emergência, todas elas usam também analgésicos e usam sedativos para que você possa operar um paciente. Então, quando a gente pensa também na manutenção desses hospitais, a gente tem que pensar não só no paciente Covid, mas os outros pacientes que precisam do hospital e precisam de uma cirurgia, precisam de uma intubação por outro motivo e que também necessitam desses medicamentos. Então é difícil a gente saber qual é o momento exato de abrir. É lógico, não dá para ficar com a cidade ou o estado parado muito mais tempo do que isso. A gente tem que abrir com responsabilidade. E também as pessoas têm que entender que está abrindo, mas não é porque virou a festa, agora está tudo bem. Não está tudo bem. As pessoas têm que respeitar as medidas de distanciamento, mesmo com as lojas abertas, respeitar que você vai para uma loja, não é um passeio que você vai levar a família inteira para ir passear num shopping, por exemplo. A gente tem que lembrar que é para aquelas coisas que são mais essenciais e que sim, os lojistas precisam trabalhar. A questão da responsabilidade poderia colaborar muito para que todo o comércio continuasse aberto, sem dificuldades, sem problemas, mesmo restaurantes, bares em que as pessoas ficam em pé já é uma situação bem mais complicada, não é? Inclusive com venda de bebidas, questão de horário, essa é uma coisa muito particular. Agora, a reabertura do comércio, das empresas em geral, se houver responsabilidade de uso de máscaras, aquele protocolo básico que a gente já conhece há mais de um ano, certamente o controle da pandemia ficaria muito mais fácil, né? Sim, se todos respeitarem e entenderem que você tem que usar máscara o tempo todo, que você vai tirar só naquele momento realmente da alimentação, que você dentro de uma loja vai respeitar o distanciamento entre as pessoas, que você está indo ali para fazer um serviço que é rápido, né? Você está frequentando, sim, uma loja, um shopping, mas é para fazer uma coisa rápida e não para seu divertimento.
Então não é para levar a família inteira para a loja do shopping, não é para levar a família inteira no delivery para buscar a comida, não é para ficar. A gente acha que na situação que a gente ainda encontra os hospitais, se as pessoas tiverem responsabilidade, essa abertura tem que ser feita com responsabilidade. E vacinação está avançando, a gente já percebe uma diferença, por exemplo, de internações dos mais idosos, que foi a primeira a etapa aí de vacinação, já faz diferença. Agora está pegando um grupo muito mais jovem, é uma coisa que chama atenção também nas internações. Sim, a gente viu que esse grupo mais idoso, né, que já vacinou, teve uma queda realmente de internações. Esse é o grande objetivo da vacinação. O que a gente gostaria é que a vacinação andasse numa velocidade maior, né, tendo a disponibilidade das vacinas, seja de qual marca for, e que a gente tenha uma velocidade maior dessa vacinação, e com certeza esse é o caminho para que a gente consiga controlar a pandemia. Agora, como é que você viu a recomendação do Ministério da Saúde para que as mulheres adiem a decisão de gravidez por causa dessa questão relacionada à pandemia mesmo? É muito difícil, né? Assim, acho que em qualquer lugar do mundo, esse tipo de situação, esse tipo de orientação é muito difícil. A gente viveu isso um pouco também com o Zika vírus, né? E que existia aquela questão das mulheres grávidas tendo problemas, né, durante a gestação e também pós-natal. E a gente sabe que isso é bem difícil, essa recomendação é bem complicada. Não sei como é que isso vai, na prática, funcionar. É um risco no tratamento, no atendimento médico, em toda a situação, né? Tem mudanças na vida de todos nós em relação a isso, né? Sim, sim, muda bastante e é tudo novo para todos, né? Então a gente não sabe qual é a resposta que a sociedade vai ter a isso e nem daqui a 1, 2 anos qual é também a consequência de tudo isso, né? Então a gente está aprendendo, trocando a roda com o carro andando, né? Todo mundo está aprendendo durante a pandemia. Agora, para fecharmos, doutor Ivan, desde que começaram a surgir essas variantes, houve a recomendação de cuidados adicionais, principalmente em relação à qualidade das máscaras, em alguns casos até para que a pessoa utilize 2 máscaras. E aí a gente tem essa reabertura. Qual a recomendação que o senhor daria, por exemplo, no caso da próxima semana, em que haverá aqui em São Paulo, por exemplo, reabertura de restaurantes? Isso já aconteceu em alguns estados. Aí é o momento em que as pessoas tiram máscara. Há um risco maior? Eu acho que a maior recomendação é que você use a máscara da maneira correta, né? A máscara tem que cobrir corretamente, né, o nariz, a boca, ela tem que ficar ajustada nas laterais, ela não pode, de maneira nenhuma, como a maioria das pessoas, muitas pessoas andam na rua com a máscara aqui, né, embaixo do nariz. A gente tem que usar a máscara correta, a máscara tem que ter pelo menos 2 camadas e ela tem que se ajustar nas laterais, para que não fique folgada também, saindo do rosto, né, caindo. A máscara tem que ser uma máscara que se adeque bem ao rosto de cada pessoa. Você tem que usar o tempo todo. Não adianta a gente falar que a máscara A ou a máscara B. É a máscara com 2 camadas pelo menos e que você use corretamente o tempo todo. E não fique tirando e nem conversando próximo das pessoas. A hora da alimentação também tem que ser uma alimentação mais rápida e não ficar falando do lado das pessoas, principalmente nos locais de trabalho. Na sua casa, ok, mas no local que você encontra mais pessoas, esse cuidado de usar a máscara o tempo todo e a máscara realmente cobrindo o nariz e o rosto, o nariz e a boca o tempo todo. Essa é a preocupação. Agora, doutor Ivan, e das pessoas que estão ao ar livre? A gente andando aqui pela Avenida Paulista, por exemplo, tem muita gente correndo, sem máscara, às vezes até caminhando mesmo. É um risco para quem passa do lado? Qual a sua recomendação? Se a pessoa estiver andando na rua, não estiver próxima, ou se ela cruzar com alguém que está sem máscara? É meio impossível a gente fazer alguma recomendação em relação a isso. Vale muito mais, acho que, a consciência de cada um. Quem está correndo tem que correr de máscara. Esse tipo de máscara que eu mostrei aqui, que é uma máscara cirúrgica, ela permite que você corra sem prejudicar a sua respiração, sem passar mal, sem ficar suando, nada disso. Agora, correr, andar ou mesmo andar de bicicleta sem máscara é errado.
A gente tem que respeitar o outro, né? A minha máscara protege o outro, e a máscara do outro me protege. Então não adianta eu achar que eu estou com a minha máscara, eu posso estar num ambiente cheio de pessoas sem máscaras, eu posso ir correr e saber que os outros à minha volta estão correndo sem máscara. É uma falsa ilusão, é uma ilusão de proteção, uma falsa proteção. Então, é a consciência de cada um. Eu tenho que ter consciência, ok, eu vou praticar minha atividade física na Paulista, eu vou andar na Paulista, eu vou correr, mas eu vou usar máscara o tempo inteiro e eu espero que os outros à minha volta usem também. Não tem uma recomendação para a gente falar, corra de perto de quem passar na sua frente sem máscara, mas sim, exija que cada um respeite o outro, né? A cidadania, realmente, você respeite o outro e o outro te respeite. É assim que a gente vai conseguir sair também dessa questão da pandemia. Bom, eu particularmente desvio, eu passo bem longe quando eu vejo que está passando alguém perto sem máscara, às vezes até reclamo quando é ambiente fechado. Mas é isso, agradeço muito a participação do Dr. Ivan França, infectologista-chefe do Hospital AC Camargo. Dr. Ivan, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, Denise. Fico à disposição. Um abraço.